Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e esse é o meu podcast. Aqui você vai encontrar quinzenalmente assuntos relevantes, reflexões e práticas sobre autoconfiança, comunicação, posicionamento, liderança e muito mais. Tudo isso para que você alcance o mais alto nível em sua carreira. E hoje o tema é a oratória na carreira do advogado. E para a gente falar sobre isso, eu convidei uma pessoa muito especial, que é a Lilian, doutora Lilian Gaspar, que é uma advogada, dona de um escritório de advocacia em Jundiaí, e é uma pessoa que está trilhando uma jornada e alcançando os mais altos níveis na carreira de um advogado, e a gente vai conversar sobre isso. Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigada por você ter vindo, por aceitar esse convite. E o que Lilian Gaspar comunica sobre Lilian Gaspar? Cecília, primeiramente, eu quero agradecer demais esse convite. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com você, que faz parte, né, da minha jornada com a oratória. Mais recentemente, eu tenho uma história um pouco antes disso também, mas mais recentemente é você que vem trilhando essa jornada comigo. Então, eu sou muito grata pelo convite para falar de um assunto, inclusive, que é muito pessoal, né, meu, para mim, algo que me acompanha desde que eu nasci, de fato, o desafio com a oratória. Uhum. Mas respondendo a sua pergunta, eu me enxergo como uma pessoa muito amante da comunicação, é algo que sempre me fascinou, justamente pelas dificuldades que eu sempre enfrentei com esse assunto. Hoje sou mãe, apaixonada pela minha família, tenho a família como um dos principais valores na minha vida, prezo muito pelas amizades, pelas conexões humanas e por esse desenvolvimento, evolução pessoal. Uhum. Acredito que basicamente isso dessa forma que eu me enxergo. Sim. E está sendo bem modesta na apresentação, porque ela é uma pessoa incrível, uma pessoa cheia de empatia, uma pessoa com uma delicadeza e uma sensibilidade muito grande, o que faz com que ela trabalhe na área de direito familiar com muita propriedade e delicadeza, que é uma associação que eu acho que faz parte da sua marca, que é única. Muito obrigada. Realmente, o direito de família e sucessões, que é a minha área principal de atuação, é outra paixão minha, justamente porque eu lido muito com relações humanas, isso me encanta. O direito a gente pode lidar de várias formas, a gente pode lidar com contratos, com empresas, mas quando a gente lida com uma família, a gente está lidando com o ser humano, e é isso Sim. que me encanta. Sim, muito legal. E eu fico muito feliz, viu, Lilian, de fazer parte da sua vida e ter sido um instrumento de Deus para te ajudar a levar a sua mensagem, que é muito relevante. Obrigada. E eu quero falar com você sobre a carreira do advogado, começar a falar sobre isso. Do meu ponto de vista, Lilian, o advogado, ele é um profissional que, assim, se fala de comunicação e se relaciona para uma profissão, a gente sempre lembra do advogado. Todo mundo fala, não, o advogado é a pessoa que precisa se comunicar bem. Ele precisa ter uma comunicação muito boa. E do meu ponto de vista, fala-se isso em relação ao atendimento de clientes, o entendimento de clientes, a colocação das ideias numa audiência, num júri. E eu vejo, hoje, a importância da comunicação para um advogado ele alcançar um nível mais alto de carreira. E o que é, do meu ponto de vista, eu queria depois que você comentasse, esse nível mais alto de carreira. Para mim, o advogado que alcança o nível mais alto de carreira, ele vai se tornar um líder. Tão líder
dentro do seu próprio escritório ou dentro do escritório no qual ele trabalha, que a equipe dele vai fluir muito bem e ele vai se tornar um porta-voz. Um porta-voz de um conhecimento que ele adquiriu nos estudos do direito, na experiência como advogado e também no conhecimento de outras áreas. E eu queria que você comentasse como isso faz sentido para você, que trilha essa jornada. Sim. Na verdade, a advocacia, ela pode ser um sonho para muitos, de diversas formas, né? Uma pessoa pode se realizar dentro dessa profissão. Uhum. Então, tem aquele que vai querer ser dono do próprio escritório e vai ter uma equipe para liderar. Tem aquele que vai querer ser um profissional autônomo e ter uma cartela de clientes vasta, ter autoridade, ser reconhecido por determinada área de atuação. Uhum. Então, há várias formas de a pessoa buscar esse alto patamar na carreira. É individual, cada um tem um projeto, cada um tem um propósito. Mas eu acredito que para se chegar em qualquer deles, a pessoa tem que ter não só a habilidade técnica do direito, tem que saber muito profundamente aquilo que vai aplicar, né, como profissional, mas tem que ter conhecimento interpessoais, de Uhum. habilidades interpessoais. Tem que ter, então, conhecimento sobre comunicação, tem que ter conhecimento sobre inteligência emocional, tem que ter conhecimento sobre estratégias, tem que prever o futuro, né? Tem que ser estrategista. Se você Sim. é dono de um escritório, você tem que, por exemplo, agora, o direito digital está aí, né, alavancando, Assustando muitas vezes o assustando advogado, muitas né? vezes os profissionais, e quem realmente não se adaptar a algumas ferramentas que facilitem o trabalho vai ficar para trás. Sim. Então, eu acredito que tem que ter uma junção de conhecimento técnico do direito, mas também conhecimento de outros talentos, outras habilidades que um profissional como esse tem que ter, sem dúvida alguma, porque senão não vai para Sim. frente. Você sabe que na última imersão em oratória executiva, eu recebi uma advogada. E ela apresentou a seguinte questão: ela é uma pessoa introvertida, reservada, e ela é sócia de um escritório, só que ela ficava meio que assim, por ser reservada, meio à sombra do sócio dela. Uhum. E ela falou para mim: "Cecília, um dia eu resolvi assumir a minha marca pessoal e que eu sou a responsável por disseminar o conhecimento, o meu conhecimento, e trabalhar a minha marca". E acontece que o escritório dela começou a voar, quando ela começou a se palestrar, participar de seminários, ter uma comunicação ativa até nas redes sociais, Uhum. e ela falou que o escritório cresceu absurdamente, absurdamente. Então, a comunicação alavancando a Sem carreira dúvida, jurídica, né. com certeza. E, e o advogado é muito interessante, né? Porque a oratória é uma das ferramentas principais para o Sim. advogado. Mas a escrita também é. Você tem que saber escrever muito bem, Uhum. redigir, porque a sua conversa muitas vezes é por escrito com o juiz. Agora, em relação à oratória, ela tem que ser bem desenvolvida, porque não basta você simplesmente falar. Você tem que falar com persuasão, você tem que falar de uma maneira clara e eficiente para transmitir aquilo que você está defendendo. Então, Sim, isso não só em relação a um caso específico, a um processo em específico, mas também, muitas vezes, você tem que convencer o próprio cliente que aquele é o sim, melhor caminho para ele. sim. Então, você tem que utilizar muitas técnicas de oratória, desde o trato com o cliente, numa audiência, com o juiz, de repente, num despacho. Então, é algo que envolve demais Sim. essa forma de comunicação. E esse posicionamento, porque eu percebo, eu venho de uma família com muitos e muitos advogados.
E eu percebo que são muitas teorias, né, sobre um mesmo tópico, se eu posso dizer assim, É. muitas teorias. Então, Uhum. esse posicionamento para que um cliente acredite ou para que você convença uma audiência, uma audiência que eu falo são pessoas que estão te ouvindo para você se tornar uma referência, exige uma autoconfiança muito grande, Sim. que é você bancar quem você é, confiar em quem você é e confiar nas teorias que você defende. Exato. E mais, eu conheço advogados que eles em cima da teoria, eles trazem a prática e têm um posicionamento diferente do que já foi escrito. Exato. Então, eu acredito, assim como todos os posicionamentos em todas as carreiras, mas na carreira do advogado, que muitas vezes defende uma vida, defende uma família, quando ele trabalha com direito, por exemplo, empresarial, um direito de família, como você faz, para que a pessoa possa, né, confiar e seguir. E eu queria falar um pouco sobre autoconfiança e te convidar a trazer um pouco sobre a sua experiência com a autoconfiança. Se você quiser contar um pouco sobre como que você era Uhum. no início da sua carreira, como você era desde criança, os seus desafios com a autoconfiança. Claro. Eu, desde criança, sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu era muito mais ouvinte do que falante. Uhum. Só no núcleo mais íntimo Uhum. mesmo da família que eu às vezes extravasava. Mas, entre amigos e especialmente perto de pessoas que eu nunca tinha visto, eu era muito reservada. E isso sempre me incomodou demais, porque eu sempre tive essa paixão pela comunicação, porque meu pai é do rádio e eu sempre adorei isso, sempre me fascinou. Então sempre foi um incômodo muito grande a minha inabilidade nesse quesito. E aí, fui crescendo, tive que entrar na fase da adolescência com aquelas dificuldades e fiz a escolha da profissão, né, da carreira, o direito, também como um objetivo para superar esse desafio, Acho que esse você não tinha me obstáculo. contado. É, são várias as razões que eu escolhi o direito, Interessante. né, mas uma delas foi exatamente para me desafiar Sim. nessa questão da comunicação, porque realmente sempre me incomodou demais. E eu tinha certeza que indo por esse caminho, eu iria ter Uhum. que, superar muitas coisas. E falar bem a verdade, durante a graduação não superei muito não, continuei Ficou querendo ali na zona de conforto. só ouvindo, se não era requisitada para falar, não falava, trabalho em grupo, participava, mas era muito quieta. Foi no mestrado que eu comecei a ter essa esse ímpeto de fato me desafiar. Uhum. E aí eu fui muito sortuda, tenho muito orgulho de tudo que eu fiz lá. Eu estudei na PUC em São Paulo, uma graduação, especialização e mestrado, e fui, assistida por diversos professores super renomados, que me incentivaram demais a superar isso também. Uhum. Então eu tinha uma professora, que chama Teresa Rudalvin, ela uma das maiores processualistas do país e reconhecida inclusive internacionalmente, e eu escolhi uma matéria com ela Para se desafiar para eu mesmo. me desafiar. Eu não participava muito falando das aulas, mas eu sempre apresentava o trabalho por escrito, muitos trabalhos, e ela um dia chegou para mim e falou: Lilian, você faz trabalhos muito bons, você redige muito bem, você precisa pensar em dar aula. Só que foi uma conversa muito rápida, ela falou assim: pense nisso. E eu Uhum. fiquei pensando. E aí eu me aproximei dela realmente, ela me convidou para ser assistente dela na graduação da PUC, e foi o momento em que eu comecei, de fato, a enfrentar os medos Uhum.
em relação a essa questão. Porque inicialmente eu era assistente e eu ficava com turmas fazendo Nos questões bastidores. práticas. Mas um belo dia, era um final de semana e eu estava bem tranquila, ela me liga. Era num domingo e ela falou assim: Lili, amanhã eu não vou poder comparecer à PUC, porque ela é do Sul e ela tinha muitos problemas, né, para viajar, enfim. E eu não vou poder, e eu preciso que você dê a aula. Aí eu falei: verdade, qual é o assunto? Ela me passou, fala sobre isso, sobre isso, sobre aquilo, e, e eu fui, né? Claro que eu fui, porque eu sempre Responsável encarei, como é, Lilian. e eu sempre encarei esses desafios com, com um mindset de crescimento, uma forma de Sim. evoluir. Isso faz toda a diferença, eu Faz toda a acredito. diferença. Então, eu sempre encarei um desafio de última hora como uma oportunidade para evoluir de fato. E foi assim que eu fiz. E chegando lá, eu dei a aula. Ela chegou no fim da aula, inclusive, para assistir um pedaço. E os alunos vieram me dar os parabéns, para dizer que eu tinha ido muito bem. Então, foi a primeira vez que realmente eu Legal. senti uma satisfação muito grande por ter Uhum. encarado aquela situação que era para Sim. mim um bicho de 7 cabeças. E a partir dali eu comecei a perceber que, de fato, eu eu era reconhecida de alguma forma, porque quando a gente é reservada, tem problemas de comunicação, normalmente a gente não enxerga os nossos talentos. Mas a partir dali eu comecei a perceber, Que existe poxa, algo de bom em você que existe. captava a atenção das pessoas. Exato. E Hum. aí, a partir daí, eu comecei a tentar trabalhar esses talentos para trilhar essa jornada. Meu professor, que foi meu orientador no mestrado, também me incentivou muito nessa questão, João Batista Lopes, desembargador aposentado, um querido. E então eles foram pessoas muito importantes nesse Uhum. desenvolvimento. E só que assim, eu sempre tive vontade de falar para um público maior, Uhum. né? E eu acho que chegou a hora, né? Nessa fase da minha carreira. Então, eu vim buscar o seu auxílio mais recentemente para, de fato, entender mais profundamente essas questões que envolvem a comunicação. E eu percebi que são muitas, são muitas questões íntimas de Uhum. autoconhecimento, de fato, buscar os seus pontos fortes. E achei lindo Rever o tudo que isso. vai na nossa mente, né? É. E você fala do introvertido. Eu sou também uma pessoa de base introvertida, não falava em público, tinha muitos receios, mas existe um uma crença errada sobre o que é ser introvertido. Então, pegando o seu relato, você se via introvertida e associava isso com ser uma comunicadora ruim. E eu percebo isso em muitos profissionais e vejo muitos profissionais do direito, que são meus clientes, que são, porque muitas vezes a pessoa ela opta por direito por gostar de ler, por gostar de refletir, que é uma atividade introspectiva. E quando ele se Uhum. vê na carreira, ele precisa colocar as suas ideias, porque ele sabe que para crescer e alcançar níveis altos na carreira, ele precisa se expor. Sim. E essa crença falsa que eu digo, um introvertido não é um comunicador ruim. Uhum. Um introvertido é uma pessoa com um potencial de comunicação diferente do extrovertido. O extrovertido é aquela pessoa que se energiza com bastante gente e tem mais facilidade no primeiro contato. Uhum. O introvertido é a pessoa que se energiza mais sozinho ou com pouca gente e que ouve, é ouvinte e pensa antes de falar, mas tem uma escuta e um, e uma capacidade de análise e de pensamento e conexões muito altas. Uhum. Então, é uma outra forma de comunicação. Eu acho isso muito importante, porque é uma crença que muita gente, apesar de ter livros escritos, né, a gente tem um livro
que é muito conhecido, que é o poder dos quietos, escrito Uhum. sobre isso, mas muita gente ainda me procura com desafios, dizendo eu sou introvertido, como na verdade ser introvertido é uma bênção na comunicação. Eu acredito que ser um bom comunicador envolve, na verdade, como que eu posso dizer? Não é um perfil de personalidade, nascer um bom comunicador. É. Isso você adquire com a vida, né, com a sua história, com as situações que você vive. É uma E construção, né, eu sou prova disso. sim, e essa construção que você comentou, ela traz um elemento que é fundamental, que é o que eu sou muito contra em muitos processos de cursos de oratória, que é ensinar 1 milhão de técnicas e não ajudar a pessoa a encontrar a essência, a autenticidade. Porque esse processo de construção traz a comunicação que encanta, que brilha o olho, que faz com que a pessoa ela pare e te escute, que é você levar o seu jeito de ser para a Uhum. comunicação. Então, o desenvolvimento de oratória, do meu ponto de vista, é o que eu defendo desde quando eu comecei a trabalhar, ele é de dentro para fora. E eu acho que depois, com o trabalho, você veio trilhando isso, porque você já tinha uma experiência fora, né? Uhum. E comenta então de como foi essa descoberta de Lilian comunicadora, esse ganho de autoconfiança, dessa autenticidade. O meu conhecimento em comunicação era, de fato, essa, do mestrado e do escritório, Uhum, obviamente, com audiências. Eu sempre busquei entender sobre isso, então eu lia muitos livros. Eu tinha um professor também, o Gabriel Chalita, que hoje não é só professor, ele é escritor, ele é político, enfim, uma pessoa muito conhecida. Ele tinha um livro muito bacana que chama O Poder da Sedução, o Sedução de um Discurso. eu quero ler esse livro. E foi um dos primeiros livros que eu li um pouco fora do direito, embora ele enfoque muito para o tema direito, né, comunicação para advogados. É um livro que ele trata muito sobre essa questão de, de habilidades fora do direito. Uhum. Ele comenta técnicas, inclusive, de posturas, linguagem corporal, enfim. Então, eu sempre busquei esses conhecimentos, mas, mais recentemente, junto a você, eu fui descobrindo, de fato, outras ferramentas e outros livros, abrindo realmente a mente para uma jornada de autoconhecimento. Uhum. Então, descobrir os meus talentos e focar os meus esforços neles e não nas minhas fraquezas. Eu cheguei aqui, eu tinha a ideia de que eu tinha que falar mais sobre os meus defeitos do que sobre as minhas Eu lembro. virtudes. Então, na mentoria de oratória que eu participei em outubro, eu me lembro muito bem que você fez uma filmagem de todos e depois passou para todo mundo se autoavaliar. E você perguntou exatamente isso: o que você fez de bom? Os E eu não seus pontos consegui, fortes. eu não consegui enxergar nada de bom. Uhum. Eu só vi os pontos fracos. E essa descoberta de que a gente precisa focar nos pontos fortes é uma mudança de chave, Sim, muda a nossa vida. sim. E é isso que mais me motivou a mudar. E de A se fato, enxergar positivamente, que é o primeiro passo. exato. Para uma pessoa ela ganhar autoconfiança, ela se enxergar positivamente, porque se eu entro num lugar, por exemplo, se eu estou aqui falando com você, ou você falando comigo, se achando inapropriada para estar aqui, eu não tenho como projetar minha voz, eu não tenho como transmitir autoconfiança, porque nem eu estou encontrando autoconfiança dentro de mim. E uma coisa importante é que a autoconfiança, ela decorre dessa avaliação. Ela decorre da avaliação
verídica de si mesmo. Então, quando uma pessoa ela se olha de uma maneira real, e o que é se olhar de maneira real? Ela se olha tanto pelo que ela tem de bom, quanto pelo que ela não tem. Tem coisas que eu não tenho, tem coisas que você não tem, isso é vida, isso é normal. Uhum. É daí que vem a autoconfiança não é se achar bom em tudo, né, e É só saber os limites também, equilibrar muito bem sim, essas questões, né. sim. E acredito que tanto eu como você, a gente vem de uma educação, de uma cultura, né, que nos foi ensinada muito a olhar para correção. Então, eu lembro meu pai falando: "Se você fizer isso, vai ficar de castigo, porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo". Então, nós fomos treinados a olhar para o que não tem. E aí, muitas vezes, a gente cresce com essa visão sobre nós. E não só a família, né, eu acredito que a escola também teve um papel Sim. muito importante nessa crença Uhum. que a gente acabava construindo, uma crença limitante de que a gente não tinha essa habilidade. Porque hoje eu vejo meu filho, ele tem uma habilidade para falar, ele é um comunicador nato. Puxou para a mãe, né. Puxou para o avô e puxou para a mãe. Mas eu vejo que a escola tem muito essa participação hoje em dia. Sim, E eu acho que as crianças de hoje vão ser líderes do futuro, aqueles que vão realmente voar, sim, porque eles já certamente. estão na base. Eu fui conhecer mindset de crescimento agora. O que que é isso? O conceito de estudo. Eu fui na reunião de pais da escola dele no início do ano, estava lá fixado na parede. Mindset de O que crescimento. que é mindset de crescimento? O que que é, Acho que vou só eh explicar para as pessoas, esse conceito de mindset, de crescimento, foi colocado num livro que se chama Mindset, no qual a autora, ela coloca que nós podemos a pessoa que ela aceita um desafio e sempre quer crescer e entende que a jornada de crescimento passa por fazer, conseguir, não conseguir, cair, levantar e consegue se divertir nessa jornada, é a pessoa que tem um mindset de crescimento. A pessoa que ela obtém sucesso, né, vamos pegar aqui o exemplo da Lília, vamos imaginar, ela é uma advogada bem-sucedida. Ela tem sucesso nisso, então ela poderia ficar ali na zona de conforto, porque aqui eu já sou bem-sucedida. Não vou não vou avançar, porque se eu avançar, eu posso fracassar, minha imagem de bem-sucedida não vai mais acontecer. Então, o livro traz, assim, de uma maneira ampla, eu estou dizendo aqui de uma maneira ampla, mas esse mindset como um mindset fixo. Então eu queria falar para mais um público maior, não só em audiência ou dentro do escritório, ou para uma sala de aula. Eu queria realmente atingir um público maior. E aí eu me desafiei também no início do ano a fazer palestras. Iniciei maravilhosas. essa jornada de fazer palestras. Mas de que maneira eu iniciei? Com um público restrito, um público mais conhecido, com alguns amigos, para criar um ambiente Uhum, propício para eu me desenvolver. sim. Então eu estou nessa jornada de agora atingir outros públicos maiores, mais desconhecidos, mas, isso tudo faz parte da evolução Sim. que a gente trilha nessa jornada. E é importante manter os olhos bons, os olhos positivos e ter muita diversão na jornada. E Lilian, eu gostaria agora que você deixasse uma prática e eu deixasse uma prática para quem está ouvindo a gente. Então, se você puder sugerir uma prática, alguma coisa que você fez, que foi legal, que foi bom, que te desenvolveu, qual é a prática? Olha, foram muitas as práticas que eu adotei mais recentemente que eu não adotava. Mas uma delas, acredito que seja um momento consigo mesma, né. Eu tenho reservado momentos para ficar comigo mesma, pensando nos meus projetos, nos meus objetivos, traçando estratégias.
Uhum. Eu acho que isso faz muita diferença, quando você quer alcançar altos níveis na carreira. Tem Hum. que focar naquele propósito de uma maneira estratégica. Não adianta ir fazendo e deixando para trás, né. Começa e para. Não, eu comecei a focar mais, criar uma estratégia melhor. No meu caso, tudo voltado para essa questão da comunicação, para desenvolver mais. Porque eu sempre fui, no meu escritório, muito mais do bastidor. Uhum. Eu ficava muito na parte administrativa, logicamente atuando nos processos, mas eu fiquei muito tempo na parte administrativa do escritório. E eu não me desafiava com esses, projetos, Sim, que é o que são eles que me motivam, né. sim. Então, hoje eu estou muito mais motivada e empenhada em criar essas estratégias para alcançar os meus objetivos. E isso vai te fazer cada vez mais alcançar o que a gente estava falando no começo aqui do episódio, o alto nível na carreira do advogado, porque você vai desenvolver a sua equipe de uma forma, né, aprendendo, desenvolvendo liderança, desenvolvendo comunicação, que você possa ter a liberdade de ir e fazer, ser essa porta-voz do seu conhecimento, e isso vai trazer mais nome para você, para o seu escritório, mais clientes, e assim as coisas vão se nutrindo, E sem né. dúvida, essa questão que você colocou, o que é atingir o alto nível de carreira. Hoje, para mim, é uma satisfação poder estar aqui e saber que o meu escritório está rodando Tá rodando. perfeitamente e eu não estou lá. Aliás, eu não estou faz uma semana porque eu estou de férias. E então isso para mim demonstra que eu estou trilhando o caminho certo, porque um líder, acredito que para ser um bom líder você tem que se ausentar. Quando você se ausenta, você também deixa a máquina Sim, funcionando, né. é como se você pudesse se ausentar e alguém faz o trabalho no seu lugar. Isso. Muito legal. E a minha prática que eu vou deixar, é até pegando a questão que você falou dos pontos fortes, é ter os olhos bons, praticar os olhos bons. Na Bíblia tem uma passagem que diz: "Tenha os olhos bons e todo o seu corpo será bom". E essa passagem ela tem um significado muito grande, profundo e amplo. Mas trazendo isso para a oratória, é quando você tem os olhos bons para si, para o que você faz, para a sua audiência, para os seus propósitos, a sua fisiologia, ela vai trabalhar a seu favor. E a sua comunicação verbal e não verbal, ela vem decorrente dessa fisiologia que é produzida pelos olhos bons que a gente tem. Então, essa é a prática que eu deixo. Muito bom. E você, se tiver alguma dúvida, você que está assistindo esse episódio, se você tiver alguma dúvida, um comentário para fazer, pode colocar aqui embaixo ou deixa nas redes sociais, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @Cecília Lima Oratória, ou no meu LinkedIn, Cecília Lima. Também esses endereços estão descritos aqui abaixo do episódio. E Lilian, muito obrigada por você ter vindo, por você trazer a sua experiência tão pessoal para engrandecer quem esse episódio, tá, quem está nos assistindo, nos ouvindo. Muito obrigada mesmo pela coragem de colocar aqui as suas ideias. E eu que agradeço, Cecília. Para mim foi uma oportunidade incrível de poder falar e eu espero ter contribuído, ter inspirado pessoas e com a minha história, ajudar de alguma forma aqueles que também, enfrentam, esses desafios com a comunicação e que querem aprimorar. Uhum. Eu gostaria de deixar até uma mensagem de que tem que ir com medo mesmo.
né? Tá Porque com o medo medo, sempre vai com medo mesmo. vai com medo mesmo, porque é dessa forma que a gente evolui, Sim, e com alegria. Medo e com alegria. certeza. Muito bom. Se esse episódio, esse conteúdo foi útil para você, compartilha com quem você acredita que também tem interesse, que vai se beneficiar e me ajuda a espalhar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Eu agradeço muito a sua audiência e esteja aqui sempre comigo, com as pessoas que vierem, de 15 em 15 dias, porque o seu melhor está por vir.